Bora lá, VUNESP São Paulo. O amperímetro A indicado no circuito abaixo é ideal, isto é, vírgula, tem resistência praticamente nula. Então, quando eu tenho um amperímetro no circuito, eu vou cortar o circuito e colocar um amperímetro dentro do circuito para fazer a medida de corrente elétrica. Então, ele diz: os fios de ligação têm resistência desprezível. O fio de ligação do amperímetro. A intensidade de corrente elétrica indicada no amperímetro é de... Então ele quer saber quanto de corrente que está passando no amperímetro. A gente coloca um amperímetro no circuito justamente para saber a medida de corrente que está passando nesse circuito sem interferir. Então o amperímetro ele tem que ser ideal para medir corretamente a corrente que está passando em um circuito elétrico. Vou tentar fazer o circuito elétrico aqui. Tem o polo de maior potencial e o de menor potencial. Desenhando uma resistência. Pessoal, quando for resolver questão de circuito, tem que saber quem é o polo de maior potencial e o polo de maior potencial. O traço grande é o polo de maior potencial. O traço pequeno é o polo de menor potencial. Claro que para resolver a questão desse modelo eu tenho que saber as regras, né? Não precisa saber fórmula para você resolver uma questão de circuito elétrico. Você não precisa memorizar um monte de fórmula. Você precisa seguir uma receita de bolo aonde vai funcionar sempre. Entendeu? Então, questão de circuito tem que ser analisada. 50 volts aqui, 10 volts, 20 volts, 60 volts. Depois eu vou colocar o valor de mais ou menos de cada um aí do gerador e receptor, que é formado circuito elétrico. Colocando suas resistências do circuito. Colocando um amperímetro para fazer a aferição na medição da corrente que está passando por aí. Letra A, corrente de 1 ampere que passa no amperímetro. Corrente de 2 amperes. Letra C, 3 amperes. Letra D, corrente que passa aí é 4 amperes. Letra E, corrente que passa aí 5 amperes. Bora para a resolução, pessoal. Como é a física do terceiro ano, tem que ser analisado. Ó, aqui é um gerador, mais ou menos.
Bora se dizer que é um gerador de 50 volts. Ó. O polo negativo é o traço menor, o polo positivo é o traço maior. Então, o que quer dizer? Que vai aumentando a tensão aí nesse gerador. No receptor diminui a tensão. Colocando os valores. Ó, isso aí não tem na resolução, pessoal. Eu que já estou pondo para facilitar a resolução. Então tem uma resistência aqui do lado, ó. Tem a resistência de 4 ohms, coloquei mais ou menos. Vou pegar o ponto B, indicar o sentido da corrente. Aí ele pergunta, professor, por que esse sentido da corrente é esse? Cara, eu não sei, eu vou pegar um sentido arbitrário aí e vou testar. Entendeu? Testar esse sentido aí, ó. Testar esse sentido e testar e calcular, né? Bora fazer os cálculos aí. Olha, no circuito 1, eu vou olhar só para o circuito 1, ó. Olha para a corrente lá que eu desenhei, ó. Mais ou menos, ó. Tem uma queda de potencial, por isso que eu coloquei 2I. Vai ser a resistência, que é 2 ohms, vezes a corrente. Ali eu estou colocando, ó, a corrente se dividindo. Se a corrente entrou I, lá no nó ela se divide em 1 e 2. Então, bora lá. Tenho mais ou menos 2I. Eu coloquei igual 10 volts porque eu tenho desse lado, ó, o potencial diminuindo. Então, ó, o potencial do lado direito, ó, do lado esquerdo está diminuindo e do lado direito está aumentando. Coloquei, ó, 10 ali, ó, porque é menos e mais, aumentando o potencial. Então tem que saber quem é que está aumentando, quem é que está diminuindo para poder fazer essa igualdade. Bora lá, ó, 2i mais 20, ó, o 20 está diminuindo, ó, mais ou menos. Mais 4 e 1. Mais 2 e 1. Mais 60, ó, 60 está diminuindo. Por isso que é do lado esquerdo. Somando, ó, 2i mais 2i, 4i. 4i mais 4i, 8i. 20 com mais 60, 80. Fazendo os cálculos aí, ó, vai ficar 60 menos 80. Bora ajeitar aí, ó, poder fazer o cálculo. Pessoal, tome cuidado, ó. Olha, potencial diminuindo e do outro lado aumentando. Então, eu tenho do lado esquerdo potencial diminuindo e do lado direito potencial aumentando. Então, tome cuidado aí para não errar o sinal. Se você errar um sinal aqui, você erra tudo. Ó, no nó a corrente se divide, por isso que a corrente que entra aí é igual à soma das que saem, que é I1 mais I2, lá no nó. Aqui o que eu fiz, ó, resolvi dividir todo mundo por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 4 dividido por 4 dá 1. 20 dividido por 4 dá 5. Bora para o circuito I2. A gente já fez do I1, agora vamos para o circuito I2. Mesma coisa, ó. Potencial diminuindo do lado esquerdo, potencial aumentando do lado direito. Ó, 2i, potencial diminuindo, 20 volts, potencial diminuindo,
igual a 60. Ah, porque tem 60 lá? Porque o potencial está aumentando de acordo com os sinais lá que eu coloquei lá no circuito. Entendeu? Tem que ter cuidado aí nessa hora para não esquecer quem é que está aumentando e quem é que está diminuindo os potenciais. Então tem que ter cuidado. Nesse caso não precisa memorizar a fórmula, mas tem que ter cuidado com os potenciais que estão aumentando e diminuindo. Então olha só. Aqui ó, 2i mais 20v mais 4i2 mais 2i1 mais 60 potencial que está diminuindo. Que eu somei 2i vai dar 8i, 80v com a 60v. E 2. Ah, por que o I2? Porque no trajeto 2 do circuito passa uma corrente I2, que a corrente se dividiu em duas. Bora lá, dividir 20 por 5, mesmo caso de cima, tá? As equações I1 e 2 estão muito parecidas. Agora eu vou pegar a corrente lá, ó. I menos I1 é igual a I2, substituir aqui. Na equação 2. Então, substituindo na equação 2, eu vou ter que 2i1 mais I menos I1 é igual a menos 5. Vai somar, né? 2i1 mais I1 vai dar 3i1. Vou somar 2i mais I vai dar 3i. 3i menos I1. Tá, colocando o 1 que eu achei e o 3 que eu acabei de calcular. Ó, 2i mais I1 é igual a menos 5. O 3 que eu acabei de calcular. 3i menos I1 é igual a menos 5. Eu tenho um sistema. Cancela, senão é trocado. 2 mais 3, 5 e 1. Menos 5 com menos 5, menos 10. Logo eu tenho que 1 é menos 10, dividido por 5, que dá 2 amperes. Ah, mas o sinal deu negativo. Por que o sinal deu negativo? É só tu mudar o sentido, significa que eu errei o sentido da corrente. Então a corrente não é do sentido que eu coloquei.